Oi, gente, bom dia. Hoje iniciaremos mais um dia de aula, onde nós iremos falar sobre funções químicas, mas antes disso eu vou dar uma dica de estudo para vocês. Procure sempre um lugar calmo, arejado, silencioso, tenha sempre lápis, borracha e caderno, o livro de ciências e o caderno de vocês para as devidas anotações, ok? Funções orgânicas, né? Elas são os grupos de compostos inorgânicos que apresentam características semelhantes. Uma classificação fundamental em relação aos compostos químicos os compostos orgânicos são aqueles que contêm átomos de carbono, enquanto os compostos inorgânicos são formados pelos demais elementos químicos. As quatro principais funções inorgânicas são os ácidos, bases, sais e óxidos. Essas quatro funções principais foram definidas por Arrhenius, químico que identificou os íons dos ácidos nas bases e nos sais. Os ácidos, eles são compostos covalentes, ou seja, que compartilham elétrons nas suas ligações. Eles têm a capacidade de ionizar em água e formar cargas, liberando um outro cátion, né? Um único cátion. E a classificação dos ácidos envolve um grupo amplo de critérios. São eles: volatilidade, estabilidade, grau de oxigenação, grau de hidratação, número de hidrogênios ionizados e força. A volatilidade é o termo utilizado para dizer que um determinado material líquido apresenta facilidade em passar para o estado gasoso, por exemplo, um ponto de ebulição baixo. Em relação a esses critérios, os ácidos são classificados da seguinte forma: voláteis, ácido com baixo ponto de ebulição, que passam facilmente para o estado gasoso, que é no caso do ácido clorídrico, que é o primeiro exemplo, ou o ácido bromídrico, que é o segundo exemplo. Tem os fixos, que são ácido com alto ponto de ebulição, que, portanto, não passam facilmente para o estado gasoso, como exemplo do ácido fosfórico, que é esse primeiro exemplo. Temos a estabilidade. O termo estabilidade, ele se refere à capacidade de uma substância de não se decompor, ou seja, não se transformar em outras substâncias de forma espontânea. Em relação a esse critério, os ácidos são classificados da seguinte forma: estáveis, que são os ácidos que não sofrem decomposição em condições ambientes, como o ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, e os instáveis, que são ácidos que sofrem decomposição em condições ambientes, como no caso do H2CO3, que é o ácido carbônico, né? No caso do ácido carbônico, e o ácido sulfuroso também, ok? Tem o grau de oxigenação. Esse critério, ele envolve a presença ou não de oxigênio na composição dos ácidos. Assim sendo, os ácidos podem ser classificados em hidrácidos, que são ácidos que não apresentam oxigênio na sua composição, como no caso do ácido nítrico e do ácido fosfórico, e os oxiácidos, ácidos que apresentam oxigênio na sua composição. No caso do ácido fosfórico, temos o grau de hidratação. Indica a retirada de moléculas de água da fórmula de um ácido para que este origine um novo oxiácido. Segundo esse critério, os ácidos podem ser classificados em ácido meta, que possui o menor grau de hidratação que um ácido pode apresentar. Ele é originado a partir da perda de uma molécula de água por um ácido orto, como o ácido metafosfórico, que é o primeiro exemplo.
É um ácido meta, pelo fato de que o ácido Otto, H3PO4, que é o ácido fosfórico, ao perder uma molécula de água, transforma-se no meta. Ácido piro possui uma quantidade de água superior à do meta e inferior à do orto. Ele é originado quando multiplicamos um ácido Otto por 2 e em seguida retiramos a molécula de água. Ele é um ácido piro. Esse H4P2O7, ele é conhecido, né, a nomenclatura dele é ácido pirofosfórico. Ele é um ácido piro porque quando multiplicamos o seu outro, que é o H3PO4, por 2, temos a molécula H6P2O8. Ao retirar a molécula de água, temos H4P2O2. Ok? O ácido orto possui o maior grau de hidratação que um ácido pode apresentar. Ele é sempre um ácido comum que apresenta um número de hidrogênios e oxigênios suficientes para permitir a retirada de moléculas de água, como o ácido fosfórico. Ele tem número de hidrogênio ionizáveis, de acordo com a quantidade de hidrogênios que podem sofrer ionização. Quando adicionados à água, os ácidos podem ser classificados da seguinte forma: monoácido, que apresenta somente um hidrogênio ionizado, que é no caso do ácido nítrico. Também o diácido, que apresenta 2 hidrogênios ionizáveis. Tem o triácido, que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis. E tem o tetrácido, que apresenta 4 hidrogênios ionizáveis. A força de um ácido está relacionada com sua capacidade de ionizar muito, pouco ou razoavelmente. Quando há esses critérios, os ácidos são classificados em fortes, moderados ou semifortes ou fracos. Os fortes são os ácidos que se ionizam muito. Já os moderados são ácidos que se ionizam de forma razoável, ou seja, mais que um fraco e menos que um forte. E os fracos são ácidos que se ionizam pouco. E as características dos ácidos é que ele tem sabor azedo, conduzem corrente elétrica, pois são soluções eletrolíticas, formam gás hidrogênio quando reagem com metais, como por exemplo o magnésio e o zinco, formam gás carbônico a reagir com carbonato de cálcio, alteram para uma cor específica os indicadores ácido-base, papel de tornassol azul fica vermelho, ok? E os principais ácidos é o ácido clorídrico, que ele é utilizado muito na limpeza e ele é comercializado impuro como por exemplo o ácido muriático. Tem o ácido sulfúrico, que ele é utilizado na indústria de tintas, refino de açúcar e produção de fertilizante. Tem o ácido acético, que ele é utilizado no vinagre, em uma porcentagem de 3 a 7%. O ácido carbônico, ele é utilizado em água gaseificada e refrigerante. E o ácido nítrico, que ele é utilizado na fabricação de explosivos e fertilizante. Aqui tem a nomenclatura de alguns ácidos, por exemplo, para terminar com eto, né, como cloreto, ato como clorato, e ito eu tenho o exemplo de nitro, com terminação, isso aqui são a terminação dos ânions. E terminação do ácido tem o clorídrico, ácido clorídrico, o ácido clórico e tem o ácido nitroso. Lembrando, galera, se vocês quiserem rever essa aula, vocês têm todo acesso ao nosso conteúdo no site www.escolapequenospaços.com.br. Não esqueça, gente, de acessar a nossa agenda eletrônica, pois lá todo dia é postada a agenda de vocês. Eu espero que vocês tenham um bom dia de estudos e até a próxima aula.